Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Maquiavel. Há momentos em que o sim sai antes da consciência. Você aceita, concorda, se disponibiliza, mesmo com o corpo dizendo não, mesmo com a alma pedindo um limite, mas você cede e depois se culpa. Sente um peso no peito, uma raiva silenciosa, um esgotamento que se repete, e talvez você nem saiba de onde vem, mas ele vem sempre que você traz sua própria vontade para evitar um confronto. Vivemos numa cultura que romantiza a aceitação, que confunde bondade com submissão, que ensina, desde cedo, que ser querido é mais importante do que ser verdadeiro. Dizer sim virou virtude, e dizer não virou culpa. Mas, e se for o contrário? E se o não, quando vem de um lugar claro e centrado, for a expressão mais profunda de respeito por você e até pelo outro? Maquiavel entendia isso. Ele falava de poder, sim, mas não apenas o poder dos reis e governantes. Falava do poder cotidiano, do jogo silencioso entre influência e submissão, entre presença e controle. E ele sabia: quem não sabe dizer não, não governa nem a própria vida, porque o sim forçado é um enfraquecimento contínuo da alma, e ninguém respeita quem está sempre se curvando para não desagradar. Este vídeo é um convite ao seu centro, ao lugar dentro de você onde mora a firmeza tranquila, onde o não não é ataque, mas fronteira, não é rejeição, mas escolha, não é raiva, mas clareza, porque quando você aprende a negar com serenidade, não afasta os outros, se aproxima de si, e no fundo, é isso que o mundo mais precisa que você faça agora: voltar para si e dizer, com maturidade e presença: isso eu não aceito mais. E isso já é poder. Nem sempre a submissão é visível. Muitas vezes, ela se esconde atrás de sorrisos, de favores constantes, de uma empatia exagerada que confunde cuidado com autoabandono. Há pessoas que dizem sim como um vício, não por gentileza, mas por medo. Medo de perder o afeto, de ser vista como difícil, de ser abandonada. E assim, cedem. Sempre. Até que, um dia, não sabem mais quem são. Maquiavel via nisso uma fraqueza estratégica, porque quem não impõe limites perde autoridade. E quem sempre cede, aos poucos, deixa de ser levado a sério. Não há firmeza onde há compulsão por agradar. E sem firmeza, não há respeito. Você pode até ser querido, mas será descartável. Pode ser chamado de compreensivo, mas será esquecido nas decisões importantes. O sim compulsivo é um tipo de autoaniquilação, um suicídio simbólico da vontade. Você apaga sua necessidade para manter um vínculo, mas um vínculo que exige a sua negação não é vínculo, é prisão. E toda prisão emocional começa quando você sente que não tem o direito de dizer não. A verdadeira empatia começa com limite, porque só quem se respeita é capaz de respeitar o outro de forma autêntica. Só quem se preserva pode sustentar vínculos saudáveis. E só quem tem coragem de frustrar o outro é capaz de construir relações maduras. Você não precisa se tornar duro, mas precisa ser inteiro. E inteireza não combina com obediência automática. Maquiavel sabia: o poder real não grita, não implora, não se curva. Ele está no simples ato de saber quando parar e ter coragem de não continuar onde tudo em você já quer ir embora. Existe um tipo de não que não precisa ser gritado, nem explicado. Ele é dito com a postura, com o olhar, com a energia de quem já decidiu. E essa decisão, silenciosa, serena, firme, tem mais força do que qualquer justificativa longa ou defensiva. Maquiavel entendia o poder da contenção. Ele dizia que o controle da narrativa está nas mãos de quem decide o que permite e o que nega. E muitas vezes, dizer não é simplesmente se recusar a jogar um jogo que não te serve mais. Um jogo onde você sempre precisa ceder para ser aceito, onde o outro dita o ritmo e você apenas acompanha. O não dito com consciência não é oposição, é posição. Ele não precisa de raiva, nem de justificativa emocional. Ele nasce da clareza, e a clareza,
por si só, já impõe respeito. Porque quem sabe o que quer e o que não aceita mais, transmite algo raro, soberania interna. É isso que assusta e atrai ao mesmo tempo. Porque força verdadeira não se impõe. Ela se comunica de forma simbólica. E o não é um desses símbolos. Um gesto de contenção que delimita onde você termina e onde o outro começa. Quando você consegue negar sem culpa, sem medo, sem pressa, você não está apenas dizendo não ao outro. Está dizendo sim para si mesmo. E isso, mesmo que o outro não compreenda de imediato, é o começo de uma nova relação. Mais honesta, mais consciente, mais livre. Porque ninguém respeita quem está sempre disponível. Mas todos, em algum nível, sentem a força de quem sabe parar. E parar, às vezes, é o maior movimento que você pode fazer por si. Explicar demais é como abrir a porta da sua casa e convidar alguém a redesenhar os seus móveis. Quando você justifica excessivamente o seu não, está, sem perceber, oferecendo sua verdade como objeto de negociação. E nesse espaço, o outro entra com argumentos, culpas, sugestões. E o que antes era uma decisão, vira debate. O que era limite, vira concessão. O que era claro, se dissolve. Maquiavel, com sua precisão quase cirúrgica sobre os jogos de poder, sabia. Um bom governante se explica o suficiente para ser entendido, nunca o bastante para ser contestado, porque a autoridade não precisa de monólogo. Ela é percebida, sentida, reconhecida no tom, no gesto, na firmeza silenciosa de quem fala pouco, mas fala com convicção. Quando você diz não e imediatamente tenta preencher o silêncio, está mostrando que não está seguro da sua escolha. E o outro percebe, e testa, e força, porque quem teme o desconforto do silêncio ainda não está inteiro no que afirma. Dizer não com neutralidade firme é como desenhar uma linha no chão com o olhar. É comunicar, sem violência, que ali existe uma decisão, que aquela escolha não está em disputa, que sua paz vale mais do que o desconforto do outro. Você não precisa ser rude, só precisa ser claro. E clareza emocional é quando o corpo todo sustenta o que a boca diz. É quando o coração não treme depois de se posicionar. É quando a mente não busca justificativas, porque sabe. E quem sabe, não precisa convencer. Apenas sustenta. E isso, por si só, já é um gesto de autoridade psíquica. Dizer não é como afiar uma lâmina interna. Precisa de treino, precisão e um tipo de silêncio que sustenta o gesto. Maquiavel, se vivesse hoje, diria que o verdadeiro poder não está no que você diz para fora, mas no que você consegue sustentar por dentro, mesmo quando o mundo espera que você ceda. Escolha uma situação específica, aquele lugar onde você sempre cede, sempre se explica, sempre se diminui. Pode ser uma relação, um ambiente de trabalho, uma conversa que se repete. Decida que da próxima vez você não vai justificar, não vai pedir desculpas por ser honesto, apenas vai dizer não. E para isso, prepare-se internamente. Crie um pequeno ritual diário. Em silêncio, diga para si mesmo, olhando nos seus próprios olhos, mesmo que só mentalmente: posso negar sem perder quem sou. Repita isso 3 vezes ao dia. Faça disso um lembrete, uma ancoragem, um fortalecimento simbólico da sua dignidade. No momento do confronto, fale menos do que está acostumado. Diga sua decisão. E então, se mantenha. Não preencha o silêncio com justificativas. Não disfarce o incômodo do outro com promessas. Apenas sustente, com o olhar, com a postura, com a respiração. O não mais poderoso é aquele dito com paz, porque ele não nasce da raiva, nem da defesa, nem do orgulho. Ele nasce da convicção silenciosa de quem sabe que pode se preservar sem agredir, de quem não precisa se encolher para manter relações, e que entende: o mundo respeita quem se respeita primeiro, mesmo que esse respeito venha depois do susto inicial.
Porque toda nova fronteira assusta no começo e liberta logo depois. O verdadeiro poder não está em controlar o outro, está em não se abandonar para ser aceito. Maquiavel compreendia que a autoridade legítima não é construída com imposição, mas com presença. E a presença mais forte é aquela que conhece seus próprios limites, que sabe até onde pode ir, que reconhece quando precisa parar, que entende que dizer não é um ato de soberania íntima, de proteção, de lucidez. Você não precisa ser duro, precisa ser real, precisa entender que o mundo não vai te dar permissão para se preservar. Essa permissão precisa vir de você. Quando você diz não com consciência, você está dizendo: eu decidi me respeitar antes de agradar. E essa decisão muda tudo. Muda o tom das conversas. Muda a qualidade dos vínculos. Muda a forma como as pessoas te olham. Porque você deixa de ser alguém que se molda e passa a ser alguém que se sustenta. Dizer não é muitas vezes um ato invisível, um tijolo silencioso que constrói sua dignidade. Porque ninguém vê quando você se posiciona por dentro, quando escolhe não responder a uma provocação, quando opta por não ir, não ceder, não repetir. Mas você sente, e sentir isso é um tipo de força que não precisa mais de validação externa. O mundo só respeita quem já decidiu se respeitar. E esse respeito não se impõe. Ele se emana, ele se transmite, ele se torna inevitável. Porque uma alma inteira, mesmo que silenciosa, impõe presença, impõe valor, impõe limite. E talvez o próximo passo da sua maturidade emocional seja apenas esse: aprender a dizer não e continuar em paz depois disso. Porque a paz que vem depois de um limite claro é o começo da liberdade.